dos elementos da chamada cultura woke. O que é cultura woke? É a cultura do ressentimento e do identitarismo. É a pessoa se colocar no lugar de vítima. Ah, porque eu sou negro, porque eu sou gay, porque eu sou mulher, porque eu sou trans, porque eu sou anão, sei lá, para poder livremente massacrar outras pessoas. É o que acontece, por exemplo, com as várias ações do MP da Erika Hilton, coisa do tipo. Mas nada é tão nefasto quando você classificar uma criança que eventualmente não tem noção e percepção real do que é a realidade, ou da sua sexualidade, ou da construção do seu desejo, ou mesmo do seu corpo. Se ela possa estar com algum problema de disforia ou dismorfia e classificá-la como criança trans. Porque você está obrigando, empurrando essa criança para um caminho de alteração do corpo, de manipulação do corpo, de hormonização e até de castração e mutilação. Então eu acho que não só não existe criança trans, a gente pode discorrer sobre isso aqui, existe disforia, que pode ser identificada em 0,001% das pessoas, e há uma confusão de gênero e que é imposta em cima da goela das crianças, dizendo que homem e mulher são construções e papéis normativos construídos artificialmente. Isso impõe uma confusão mental imensa na cabeça das crianças. Eu acho que as pessoas que existem, as pessoas que dizem que existem crianças trans deveriam ser criminalizadas. Vamos lá, então. Vou puxar um pouquinho do tema anterior, até porque faz conexão com esse, e aí eu chego nesse ponto. Mas tudo bem. Adriles, não vou nem falar que é seu caso específico, eu não te conheço, não sei o que se passa dentro de você, não vou levar pro pessoal, mas o que a gente vê aí é que muitos desses ultraconservadores que muitas vezes vêm com um certo pânico moral, assim, talvez até como cortina de fumaça para evitar entrar em pautas que interessam mais. Até quando a gente vai para falar sobre divisão de esquerda e direita, na hora que a direita não pode ser sincera e falar que ela quer ferrar o trabalhador, ela vem falar do banheiro trans, da maconha, do caralho a quatro, real, né? De mas eu vejo meio que uma obsessão até meio esquisita com a sexualidade alheia, que em alguns casos talvez seja uma coisa até meio freudiana, assim. Não tem problema de viadagem rotida, não. Algumas transexuais me deixam confuso. Desde o começo que eu não tô falando que é sobre você. Se eu fosse gay, seria muito mais feliz. Mulher dá um trabalho danado. Tem muita gente que... Você concorda que muito caso de homofobia violenta, que na verdade é uma dificuldade desses machões lidarem com a própria porta do armário? Mas é uma exceção da exceção da exceção. Não sei se é tão exceção assim. Eu não vejo crime violento contra homossexuais do Brasil à torta e direito. Vejo uma vez a cada ano e olha lá. Começar a se ligar um pouco mais no mundo real, Adriles, que esse debate mostrou que isso tá bem fora dele. Tá. Mas, enfim... Como eu falei um pouco da sexualidade alheia, acho que esse não é nem o caso de crianças, até porque criança, independente do gênero que seja, ela não tem que estar envolvida com questão de sexualidade. Ainda não tem sua sexualidade formada. Totalmente quem está empurrando essas crianças. Sim, mas às vezes misturam de forma meio desonesta a questão de gênero e de sexo, por exemplo. Uma coisa é como a criança se identifica, outra coisa é quando ela chega na puberdade, na sua maturidade, ela vai descobrir por quem que ela tem atração, se ela se atrai por homens. O que eu tô querendo te falar, acho que talvez você não tenha entendido o meu ponto. Quando você chega para uma criança com 5, 6 anos e preconiza uma coisa chamada ideologia de gênero, vou sintetizar o que é. É falar para uma criança, e eu já vi cenas, não me refute nesse sentido, já vi cenas de professores, drag queens, homossexuais ou transexuais, dizendo para uma criança, o papel normativo de um homem não tem nada a ver com biologia. A construção social e cultural do que você quer ser é você que decide. Você que decide ser homem ou ser mulher. Isso é um crime de lesa humanidade. Porque uma criança é uma tábula rasa, ela recebe toda a informação como novidade. E se, eventualmente, a criança já tem, talvez, um problema de autoimagem, ou de sexualidade frágil, ou de construção de imagem, ou, sei lá, algum tipo de trauma em relação ao pai, por exemplo, a coisa mais banal que tem. O pai queria uma menina, mas veio um menino, ou coisa do tipo assim. Você está empurrando essa criança para uma confusão. E eu vi, ninguém me contou, eu vi e vejo, paulatinamente, vi na marcha LGBT, por exemplo, um tanto de crianças sendo instrumentalizadas, dizendo, aqui temos crianças trans. Ou seja, você fazendo preconização, apologia à disforia de gênero, sendo que você nem sabe direito o que se passa na cabeça de uma criança. Isso é a pauta woke de ideologia de gênero que desfigura a cabeça de uma criança. É isso que eu tô querendo dizer. Às vezes isso é apresentado de uma forma meio simplista e até meio caricata, como se fosse simplesmente você chegar e falar pra uma criança, você pode ser o que você quiser, e ela vai pensar, hoje eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher, depois você é uma borboleta. Não é sobre isso que pessoas falam de maneira séria sobre questão de gênero em crianças. Agora, você colocou aqui, inclusive como expressão na apresentação da pauta, que isso seria um abuso infantil. E acho que isso abre pra gente
falar sobre isso de forma mais ampla, inclusive a gente questionar um pouco um movimento que vem acontecendo de demonização das escolas, dos professores, do papel da educação para além da família na formação de um cidadão, até porque muitas vezes a família é falha em muitos aspectos, inclusive em respeitar os direitos legais dessa criança. E quando a gente vê esses mesmos setores ultraconservadores que estão super preocupados com a sexualidade alheia e com supostamente defender a família, defender a família querendo que você trabalhe sobre 6x1, né? Mas é uma coisa que tem que vir desde as crianças e é que apresento de forma muito desonesta a direita quando ela leva essa pauta como um pânico moral, como forma de colocar pais contra a escola. Tá, mas qual o ponto? O ponto é, por exemplo, aulas de educação Ah. sexual, que falam que, meu Deus, vou ensinar a criança a transar com 5 anos. Cara, muitas vezes isso que a direita se coloca contra é necessário, inclusive, para que ela possa identificar e prevenir abusos que muitas vezes, na grande maioria dos casos, ela vem dentro de casa. Mas eu não tô falando de educação Não, sexual. mas a educação sexual é importante porque os abusos vêm dentro de casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. E num segundo Você momento concorda vão comigo? entrar Eu mais quero na só parte que você de fale uma sexualidade, coisa. métodos Tá, olha os meus contraceptivos, olhinhos evitar aqui e doenças. Responde uma coisa. Você concorda que você chegar para uma criança de 6 anos e dizer que ser homem ou ser mulher é uma construção sociocultural que tem nada a ver com biologia, é uma violência contra essa criança? Você diz sim ou não? São coisas separadas. Não, é que não você tá são coisas querendo separadas. misturar. Uma coisa é a Não, essa é nossa a biologia, que todo mundo tem, todo mundo tem, tá. tem genes, tem DNA, E tem aí? célula, tem tudo. E outra coisa é a construção social do que é o Ou papel seja, de um você homem e de uma concorda que mulher. a construção social de uma criança, se um menino... Mas você acha que não existe um menininho, ele construção pode ser mulher? social? Não, do sexo biológico, não. Eu Não, acho mas que a mas Erika Hilton... são coisas A separadas. Erika Hilton e outras transexuais são travestis, são trexuais, são homens biológicos Mas você tá que querendo por uma misturar disfunção- coisas que são separadas. disfunção psíquica foram adaptadas à condição de mulher, a aparência de mulher, pelo avanço da medicina Cara, isso de estética. tratar de forma Não patológica já é uma coisa que foi não superada são, pois é, há esse é o séculos. problema. Não Você tá são querendo mulheres, voltar para a Idade Média, de não tratar são como mulheres. doença. A OMS Quem tem- já abandonou isso faz Quem tem tempo. gaveta XX não é mulher. Quem tem óvulo é mulher. Quem tem pinto não é mulher. Deixa eu te explicar bastante. Eventualmente existe uma divisão binária absoluta. Você sabe que não é só e preto no total branco, né? Que existe entre homens e intersexo. mulheres. Quem coloca na cabeça de uma criança E quem que tem os eventualmente dois órgãos genitais homem é o quê? e mulher é construção social e cultural, é uma pessoa que está cometendo um crime de lesa humanidade. Quem contra tem essa os dois órgãos genitais é o quê? hermafrodita. Tem que ser tratado como tal. Tempo!